Hoje a gente vai falar sobre um dos investimentos que mais valorizaram em 2025. Ele foi de longe um dos melhores investimentos de 2025, valorizou 2 vezes mais do que o Bitcoin, e a gente está falando do ouro, que o James Rickards fala aqui nesse livro, A Febre do Ouro, que eu vou estar usando de referência aqui nesse vídeo. Eu sou o Cauê Malacrida, especialista em investimentos CEA da Ambima, e eu vou falar tudo sobre o ouro aqui. Por que ele valorizou tanto, qual que é a tese por trás dele e como você investir no ouro de uma forma mais inteligente do que comprar o ouro fisicamente, porque seria um investimento meio ruim, vamos falar assim, e você vai entender aqui nesse vídeo. Bora lá. Então, vamos falar primeiro do porquê que o ouro ele surgiu como uma das principais moedas que a humanidade já utilizou. Uma moeda mais confiável, uma das moedas mais fortes que a humanidade já escolheu. E ela escolheu por livre e espontânea vontade. Vamos imaginar que nas comunidades antigas, você tinha as trocas entre pessoas, né? O escambo. Você troca um peixe por uma laranja. E isso era ruim, porque imagina você trocar, por exemplo, uma vaca por casas. Você teria que trocar muitas vacas, você teria que encontrar uma pessoa que queria vender uma casa por vacas. Tudo ficaria muito ruim nesse mundo do escambo. E as pessoas foram utilizando coisas que as pessoas queriam em comum para utilizar de moeda, né? De meio de troca, como se fosse uma coisa que mostrasse que você deu tempo, que você tem aquele poder de compra, que você tem que você deu de valor para a sociedade, certo? Então, as pessoas foram escolhendo vários tipos de mecanismos para isso, objetos. Conchas, sal, então já escolheram também pedras valiosas, né? Pedras que tinham um buraco no meio, que você mostrava que você dedicou um tempo àquilo, que outras pessoas iriam querer. Então você percebe aqui que tem 3 coisas importantes numa moeda. Ela tem que ser um meio de troca fácil, né? Uma coisa que seja fácil de ser trocada entre pessoas. Tem que ser fácil de ser divisível, né? As pessoas têm que saber quanto que vale cada coisa naquela moeda. E ela também tem que preservar poder de compra. Imagina que quando as pessoas tentaram utilizar conchas, quando as pessoas descobriram que novas tecnologias que elas poderiam utilizar para pegar as conchas do fundo do mar, as pessoas pararam de confiar naquela moeda. Falaram, poxa vida, se eu posso ir lá, deixar de produzir minhas laranjas e só ficar catando concha no fundo do rio, eu vou poder utilizar isso e comprar coisa dos outros, certo? Por que eu vou ficar plantando laranja? Por que eu vou ficar pescando peixe se eu posso pescar o dinheiro em si, certo? E é por isso que as pessoas foram parando de confiar nas conchas. Falaram, poxa vida, tem muita concha circulando por aí. Eu vou parar de confiar nessa moeda. Agora eu quero sal. Concha, eu não vou fazer nada com isso. As pessoas estão pegando lá de qualquer jeito. Vai virar uma coisa comum, certo? Nós somos seres humanos que sempre gostaram de coisas preciosas, de coisas que são raras, de coisas que você tem uma certa dificuldade de obter. É por isso que um iPhone ele vale mais do que um Samsung, também pela qualidade, mas também pela raridade daquilo, que tem um símbolo de status. Tem também o ouro, que é mais valioso do que a prata, porque o ouro ele é mais difícil de ser obtido na natureza. E aí que a gente está chegando perto da resposta. Por meio dessas procuras por moedas novas, por meios de trocas, as pessoas foram chegando em metais raros. Tentaram usar o ferro, mas aí o ferro enferruja. Já tentaram usar a prata, mas a prata é muito fácil de ser achada. E o ouro, ele é o melhor dos mundos. Porque ele é bonitinho, né? Ele é douradinho. Ele é fácil de ser maleável. Se você pegar um ouro aqui e morder, é muito fácil de você dobrar ele, né? É muito fácil de você conseguir entortar ele, quebrar, fazer moeda dele. Então, era muito bom. Por quê? Ele é bonito, ele é difícil de ser encontrado na natureza, então é uma coisa rara de você obter. E ele é fácil de ser maleável, né? É fácil de você quebrar ele em moedinhas. Então, seria fácil de você comprar um pão com ele, seria fácil de você comprar uma laranja, que você pode ir diminuindo ele em partes menores, né? Até certo ponto, né? Então, tudo isso faz do ouro uma coisa muito boa, uma moeda muito forte. E é por isso que ele foi escolhido espontaneamente por diversos grupos, diversas tribos, diversas sociedades, civilizações que a gente já teve na história. E todo mundo chegou nisso, cada um por seus meios, né? A Roma por seu meio, o Império Romano, o Império Otomano, vários impérios, os Incas, os Maias, todo mundo já chegou no ouro em algum momento da história. Então, ele é bom porque ele é difícil de ser encontrado e ele é fácil entre aspas, de ser carregado por aí. Porque você imagina que um ferro, por exemplo, ele não ia poder estar em contato com água, senão ele ia enferrujar. O sal, você tinha que proteger ele da umidade, senão chovia e aí evaporava o seu sal, evaporava o seu dinheiro. E o sal já foi usado como dinheiro em tempos atrás. E o ouro, ele é bom porque com uma pequena quantidade,
você consegue carregar muito poder de compra. Uma pequena quantidade, você carrega um grande poder de compra para você comprar com essa pequena quantidade. Então ele é muito valioso. O sal, não. Você tinha que ter grandes quantidades de sal para conseguir trocar por um boi, por exemplo. Então tudo isso você percebe que são características importantes para a nossa discussão aqui do vídeo de hoje. E aí, o que aconteceu de importante? Vamos pular um pouco a história e vamos partir direto para a história da Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, os países da Europa estavam devastados, eles lutaram entre si, e os Estados Unidos só chegou no final da festa, né? Só chegou para ajudar no final da festa, e ele estava muito bem, estava tudo muito bem por lá, eles estavam ricos, eles estavam se industrializando, e eles estavam com muito dinheiro, e a Europa, por outro lado, precisava muito desse dinheiro para se industrializar, para se reconstruir de fato, porque eles estavam destruídos, endividados, porque a guerra custa caro. E aí os Estados Unidos chegou com uma solução. Ele falou: eu empresto para vocês o dinheiro para vocês se reconstruírem e, em troca, vocês vão utilizar o meu dólar como moeda de troca, né? Para vocês fazerem compras, para vocês fazerem trocas. Todo mundo vai utilizar o dólar. Só que era legal porque o dólar ele era conversível em ouro quando os Estados Unidos propôs isso. Então todo mundo falou: beleza, eu já uso ouro, todo mundo usa ouro, eu vou estar trocando 6 por meia dúzia. Porque eu vou estar com um dólar que eu vou poder trocar por ouro, certo? É o melhor dos mundos. Porque até mesmo o dólar, né, ele seria, se ele fosse conversível em ouro, ele era mais fácil de ser maleável, né? Você podia guardar no bolso, você podia dobrar, você podia esconder em lugares melhores. E também era mais fácil de você certificar que aquele dólar era verdadeiro, certo? Isso é uma coisa difícil do ouro também. Porque ele é difícil de ser verificado. Se é um ouro verdadeiro, se é um ouro falso. Por exemplo, esse óculos que eu estou usando é de ouro? Não sei, ele é dourado, né? Uma pessoa poderia confundir com ouro, não sei. Teria que verificar. Teria que morder o óculos, não sei. Enfim, é difícil de você verificar se esse ouro é verdadeiro. E aí, a nota de dólar era mais fácil de ser verificada. Então, só benefícios. Os Estados Unidos vai ajudar a Europa a se reconstruir, né? Ajudando com financiamento, para eles reconstruírem as infraestruturas. E em troca, eles usariam o dólar, certo? Tudo muito bom, tudo perfeito. Até que os Estados Unidos, consumido ali por um ímpeto de que ele tinha ele era dono da moeda global, né? Do poder de compra global, da moeda global. Ele falou: pô, se eu cancelar essa conversibilidade em ouro agora, né? Se eu só deixar o dólar sendo o dólar, eles vão parar de usar? Não, né? Já tá todo mundo acostumado, não sei o quê. Até que em 1971, a conversibilidade de ouro em dólar acabou-se. Então, agora um dólar era um dólar e ponto, acabou. Os Estados Unidos podiam imprimir mais dólares à vontade, que eles não eram mais barrados por essa raridade do ouro, certo? E desde então, os países estavam tudo muito bem, né? Porque como que funciona um banco central? O banco central de um país, ele tem que guardar uma reserva para caso tudo dê errado, para caso entre em estados de crise, em tempos tensos. Ele tem que ter uma reserva muito grande de liquidez lá dentro. E até então, essa liquidez eram títulos americanos, porque era a moeda mais confiável do mundo, era um império americano inquestionável, e agora isso está mudando. Isso está mudando muito rápido, né? Desde que o James Rickards lançou esse livro, que ele fala que os bancos centrais das principais economias do mundo estão acelerando a compra deles por ouro. E eles estão trocando a reserva que eles tinham de dólares por ouro. Ou seja, os Estados Unidos está emitindo muitos dólares, as pessoas estão parando de confiar nisso, e também a economia americana está fraquejando, está mostrando sinais de fraqueza. Todo império um dia tem um fim, certo? É isso que esses países estão apostando. E é por isso que o ouro está subindo tanto. As pessoas, os bancos centrais e também os grandes investidores estão vendendo a quantidade que eles tinham de dólares por ouro. E é por isso que o ouro subiu mais de 50% no ano de 2025, enquanto o Bitcoin subiu 25%. Se você coloca no período de um ano completo, o ouro subiu mais de 100% já. É uma coisa absurda, assim, porque ele é um metal, né? Até então ele era tido como um metal que não tem rendimento nenhum. Você tira o seu dinheiro que poderia estar rendendo juros, por exemplo, um título americano, um título brasileiro que está pagando 15%, e você deixa parado. É um metal que fica parado. Como que isso rende 100% em um ano? Em um ano. É muita coisa. E é por isso que a gente está enfrentando, por isso que o James Rickards ele fala dessa febre do ouro, que as pessoas estão loucas trocando os dólares dela por ouro, porque é uma moeda muito forte que em tempos de crise, em tempos que você vai trocar um império por outro, né, que a gente não sabe quem pode tomar, o Império Americano, talvez China, talvez outra pessoa,
quem que vai tomar esse lugar da primeira pessoa, né, do primeiro país mais forte do mundo? Quem que vai tomar o trono da moeda do dólar? Porque os Estados Unidos está emitindo dólares a rodo, né? E eles estão com uma dívida gigantesca, uma dívida impagável de dinheiro para pagar. Né? Para cada dólar que os Estados Unidos têm em circulação, eles estão devendo quase 2 dólares, ou seja, eles estão com muita dívida e não se sabe como eles vão pagar isso, já está num nível insustentável. E é por isso que os bancos centrais das principais maiores economias do mundo estão trocando os dólares deles por ouro. E é por isso que talvez seria interessante você estudar sobre isso. E é por isso que seria interessante você considerar ter uma parte dos seus investimentos em ouro. Porque se todos os bancos centrais do mundo estão fazendo isso, e se tem uma narrativa que faz tanto sentido assim, por que você não estudaria sobre isso? E aí, se te interessa, você vai estudar mais sobre isso. A forma mais interessante, que o próprio James Rickards considera aqui nesse livro, e antes de eu falar qual é a forma, eu vou deixar aqui no link da descrição um link para você comprar pela Amazon esse livro da Febre do Ouro, de James Rickards, que é muito interessante, você vai entender com mais profundidade a tese dele. E se você comprar por meio desse link, você também ajuda o canal a crescer. Né? Eu que estou te explicando aqui sobre ouro, vou te explicar sobre muito mais coisas aqui no canal, só você clicar, tem vídeo de tudo. E se você comprar por esse link, você adquire conhecimento e também ajuda o canal, certo? E a forma que o James Rickards considera mais interessante para você se investir e você se expor à tese do ouro seria por meio de ETFs. Se você não é uma pessoa apocalíptica, os ETFs eles são uma parte interessante, um investimento interessante porque você está contratando um banco americano, uma instituição confiável para guardar o seu ouro e você só vai estar exposto à variação do preço do ouro. Então, por exemplo, nos Estados Unidos a gente tem o ETF IAU, que seria um ETF de ouro. Então, ele vai te expor à variação do preço do ouro. E é muito interessante porque você tem mais liquidez, né? Que se você fosse comprar um ouro físico, apesar de ele estar físico e estar sob sua custódia, você teria que proteger ele de outras pessoas, né? Você tem o problema da segurança. Quando você for vender e quando você for comprar, você tem também um problema de verificar se aquele é um ouro verdadeiro. Você tem que comprar de uma fonte confiável. E um terceiro problema seria você vender esse ouro. Porque como que você venderia, né? É meio difícil de você vender o ouro. Não é tão simples assim, não é só você anunciar e vender. Você tem que marcar um lugar confiável, saber que a pessoa vai te pagar direitinho, né? Tem que saber, a pessoa tem que confiar em você para ela saber que o ouro é verdadeiro. Tem muita questão, muita coisa que dificulta se você for comprar ouro físico. É por isso que o ouro digital, por meio de um ETF, seria mais interessante para você comprar e investir em ouro dessa forma. E se você quer saber mais sobre investimentos, sobre lições sobre dinheiro, eu vou deixar aqui esse vídeo, 5 lições sobre dinheiro, para você entender mais sobre esse mundo de investimentos, para você ficar cada vez mais rico e próspero, beleza? Valeu, clica lá, tá bem legal esse vídeo.